sexta-feira, dia 1º de fevereiro, estamos na terceira semana do Tempo Comum. Quero convidar você para que possamos, nesse momento, refletir o Evangelho de hoje, que se encontra em São Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34, e diz assim: Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o trecho do Evangelho de hoje nos fala sobre a presença do reino de Deus no meio de nós, no dinamismo da vida, da história, dentro do nosso coração. Como é que é o reino de Deus? O próprio Jesus colocou a pergunta, Em que mais eu posso comparar? Como é que eu faço para explicar para vocês como é o reino, a presença de Deus nesse mundo? Como é que Deus governa as coisas? Como é que Deus mantém as coisas? Como é que Deus nos cura, converte pessoas? Como é que isso se dá? Então nós temos aqui essas duas parábolas onde Jesus vai nos falar sobre a presença do reino de Deus. O final do Evangelho diz que Jesus só falava por meio de parábolas, comparações, histórias, onde para cada pessoa que escuta tira um sentido e um valor a partir do sentido objetivo em si. Isso é uma parábola. Existe um sentido em si, mas que cada um pode aplicar de um modo para si mesmo, dependendo do dia, do momento da sua vida, sem contrariar o sentido objetivo daquilo que Jesus quis dizer. E aí diz, olha que bonito, quando estava sozinho com os discípulos, Jesus explicava tudo. Esse momento em que nós estamos aqui agora, nós estamos sozinhos com Jesus. E é Ele quem vai nos explicando tudo, a vida e a palavra. Por isso, irmãos e irmãs, de verdade, nós temos que todos os dias dar tempo e espaço, silêncio e lugar para Jesus na nossa vida. Porque é Ele quem nos explica tudo quando ficamos sozinhos com Ele. Por isso a gente precisa ouvir a palavra, a gente precisa aprender e ter o hábito da oração, porque é sozinho que Jesus vai purificando a nossa cabeça, iluminando a nossa inteligência, animando o nosso espírito. Mas muito bem, a parábola então que Jesus usa para nós é a presença do reino de Deus. E a gente entende essas duas parábolas através do dinamismo da fé e da esperança. Jesus usou duas imagens que nos propõem pequenez, singeleza, que nos ajuda a entender que não depende muito da nossa força, da nossa imposição, para que as coisas aconteçam, sejam em nós, seja no outro, seja no mundo, seja na igreja. Primeira imagem que Jesus usou. O reino de Deus é como alguém que espalha semente na terra, o agricultor. E aí o que ele tem que fazer depois que ele semeou? Tem que dormir, não é? E diz lá Jesus, vai dormir e acorda, noite, dia e noite. E a semente dentro da terra, olha o que diz o Evangelho, vai germinando e crescendo e produz o fruto por si só. Vejam, meus irmãos, quantas pessoas hoje vivem culpadas nesse mundo por causa do outro. Você e eu, em relação às pessoas que nós amamos, nós somos agricultores. Mas o fruto, o crescimento, é o outro que se permite ter ou não. A gente lança a semente dentro do outro. E aí a gente precisa ir dormir e ter essa fé e essa esperança na providência de Deus, na presença do Espírito Santo, que por si mesmo, num tempo que não nos pertence, numa velocidade que não nos pertence e muitas vezes não nos agrada, Deus vai agir. O outro vai se permitir e o fruto vai vir. Um padre pode, no máximo, lançar sementes sobre as pessoas. Um pai e uma mãe sobre os filhos, nós sobre os nossos amigos. A gente não pode viver no lugar do outro, A gente não tem como impor as coisas. Olha, a gente lança sementes e assim é o reino de Deus no mundo. E sem que a gente perceba, quando a gente menos percebe,
o fruto começa a aparecer. O fruto daquela conversa, o fruto de tanto tempo de oração e intercessão. Por si mesmo, o outro, ou a gente mesmo, acorda, desperta, se permite e o fruto começa a vir, a madurar e se preparar para a colheita. A outra imagem que Jesus vai usar, então, para nós, é o grãozinho de mostarda. O reino de Deus é como um grão de mostarda. A gente olha, não dá nada. Parece um grãozinho de areia. Tem sementes muito maiores, muito mais bonitas, Tem lá o caroço do abacate, dá 1000 vezes maior do que o grãozinho de mostarda. O reino de Deus que é meio que imperceptível, muito simples, a gente desconsidera, a gente não leva a sério, é um grãozinho de mostarda. Ai, nesse calor, pelo menos onde eu moro aqui tá muito calor, Não vou na missa não, esse domingo, tá quente. Mas é uma missa mais, uma missa menos também, não vai fazer diferença. Não é assim? As pequenas coisas da vida que a gente olha e vê ali um grãozinho de mostarda e por isso não faz o esforço de semeá-lo. Mas olha o que diz Jesus, o grãozinho de mostarda é semeado, mas quando cresce é a maior das hortaliças, inclusive vai produzir sombra, para que os pássaros possam encontrar sombra. Esse grão de mostarda, meus irmãos, é a presença do Evangelho no mundo, é a presença da igreja no mundo. Esse grão de mostarda talvez seja você na sua casa, no seu ambiente de trabalho ou estudo. Às vezes a gente se sente, porque é tratado assim, como um grãozinho de mostarda. A gente é tão pequeno diante de tanta maldade, a gente é tão pequeno diante de tanto pecado, a gente é tão pequeno diante de tanta rebeldia. Parece que esse mundo está virado no trem, não é assim? A gente é tão pequeno diante de tantas catástrofes. Mas veja, queridos, se você e eu, pequeninos como somos, se a gente de fato frutificar em Deus, quando a gente menos perceber, a gente está produzindo sombra para os outros. Para os outros que muitas vezes nos olharam e fizeram um pouco caso da nossa sementinha de mostarda, da nossa fé, do nosso catolicismo. Gente que às vezes até nos olhou e achou que a gente era carola, bobo, atrasado e ultrapassado. Mas a vida dá voltas, e quando esses pássaros que vivem voando por aí como se Deus não existissem, precisarem de ninho ou de sombra, é nessa igreja que tem sido rejeitada que eles voltam. É para essa fé que parece coisa de velha, coisa de bobo, que eles voltam. Portanto, queridos irmãos e irmãs, acolhamos com alegria e sem susto os dinamismos de Deus para o mundo, para nós e para os outros, porque Deus quer fazer de nós um grãozinho que se torna uma grande árvore. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.